Eu quero dar a minha saudação a todos de toda a parte do Brasil e do mundo, inclusive o pessoal amazonense, né, da Amazônia, de Minas Gerais, da Bahia, né, de Goiás, né, do Pará, do Belém do Pará, né, e do estado do Paraná e assim por diante, né? Do Nordeste, né? O Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Eu desejo o melhor para todos, né? E eu tenho visto, né, através da internet, pessoas de vários estados, né, manifestando com a bandeira do Brasil na mão, né? Ninguém quer o mal do Brasil, né? Todos querem o seu bem, né? Todos querem ver um país livre, né? É claro que a liberdade que nós temos não é para gente falar palavras de ofensa, né? De xingamento, né? A gente maltratar, a gente ameaçar as pessoas, né? Quem somos nós para achar que a gente pode ficar ameaçando pessoas, ameaçando autoridades, seja quem for, nós não podemos ameaçar. Temos que usar a internet, o WhatsApp, rádios, TVs, para ser transparente, né? Um jornalismo mesmo que é honesto, que trabalha certo, é um jornalismo que seja transparente, né? Jornalistas, né? Aqueles que fazem blogs, né? Bloguistas, né? YouTube. Ele é transparente, ele fala a verdade, né? Ele não fica só puxando a sardinha para o lado dele só. Ele não fica só defendendo, porque o jornalista é para informar a verdade, não é para ficar dando a sua ideia, ou seja, ficando só de um lado só. Ele tem que informar o que está acontecendo, as notícias, né? Os fatos que sejam reais, né? Mas hoje a gente vê que está tudo invertido, né? Está tudo invertido hoje, que muitos defendem um lado só e não trabalha como jornalista, né? Não trabalha com transparência, né? Jornal tem que ser transparente, jornal tem que falar a verdade, jornal tem que informar o que está acontecendo, a real, e também nunca mentir, viver mentindo, né? Viver difamando, né? Nem difamar o nosso país. Ninguém deve difamar ninguém, né? Ninguém deve ir viajar para outro país e ficar difamando o seu país, difamando sua nação. Nós temos que, pelo contrário, todos, né, devem ser transparente e pensar diferente, ser exemplo, né, para o seu país, não querer destruir o seu país. Quanta gente, né, até pessoas milionárias, pessoas que têm muito dinheiro, desperdiçando, né, desperdiçando o seu dinheiro, causando problema, né, e muitos países aí, né, que estão torcendo para a guerra, né, para a desunião, para a destruição de nações. Não é esse o exemplo, né?
não podemos ser um mau exemplo, não podemos ser como Lúcifer e outros anjos maus, temos que ser o bom exemplo, o cidadão de bem que possa semear a boa semente. Não é xingando, não é brigando que você consegue semear a boa semente. A boa semente é parar, mentalizar, é fazer sua oração ao Criador, é programar e fazer projetos bons, né? Pensar em projetos bons, seja de construção, seja para o país, né? Pessoas que por exemplo, parlamentares, né, ou autoridades, têm que ter bons projetos, né? Para a sua família, para si próprio, né? Cuidar de si próprio, cuidar da família e também ser exemplo, né? Fazer projetos bons, né? Procurar sempre conhecer a lei, né? Ter orientadores, ter advogados, ter pessoas que entendam de direitos e procurar fazer o melhor para o seu país, né? Não é ofendendo, não é um atacando o outro, né? Não é fazendo justiça, vingança, né? Porque nós não podemos fazer vingança, nem se vingar de ninguém, porque a vingança pertence ao Criador, né? A vingança pertence a Deus. Nós não podemos ser vingativos. E não podemos também achar que todo mundo tem que ser pobre, né? O radicalismo é o que estraga as pessoas, pessoas que muitas vezes ele querem ser radical, né? Ele acha que tem que ser do jeito que ele quer, né? Radicalizar tudo, né? Existe gente que acha que todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser pobre, todo mundo tem que ser a mesma medida. Mas nem, por exemplo, nem os pensamentos das pessoas são iguais, né? As impressões digitais não são iguais, né? As vozes não são iguais. O modo e a sabedoria das pessoas não são iguais. Um tem mais sabedoria do que o outro. Então não existe esse negócio de falar que todo mundo tem que ser pobre, que todo mundo tem que ser obediente e adoradores do Estado e outras coisas mais, porque nem todos são iguais, né? A gente tem que defender os valores, os princípios, né, de uma nação, de um povo, né? Tribos, língua. Defender, mas também respeitar, né? Respeitar o índio, né? Respeitar a mulher, né? Existe país que a mulher não tem direito, existe país que a mulher, se desobedecer qualquer coisinha, a mulher é criminalizada, né? E assim por diante, né? Temos que respeitar, né, o jogador. Ah, mas tem um jogador lá que ele é negro, eu não gosto dele. Tem que respeitar. Se ele é negro, tem que respeitar. Se ele é israelense, judeus, ou de qualquer nação, tem que respeitar. Tem que respeitar, seja o jogador que for, né? Que está no campo. Temos que respeitar aquele que não é jogador, o empresário, o empreendedor, o autônomo, o vendedor, né? O lojista,
o empresário, né? Não vai levar a nada a gente se radicalizar, né? Radicalizar, ficar xingando todo mundo, ficar querendo dividir nação, querendo desrespeitar uns aos outros, isso não vai levar a nada, né? Temos que abrir a nossa mente para ouvir as pessoas e também para falar, mas também para ouvir, né? Não podemos radicalizar, temos que procurar a união, ser unido em todos os lugares. Tem que haver a união em todos os países também, né? Tem que haver a união, tem que haver relações diplomáticas, tem que haver acordo. Nós muitas vezes temos que se rebaixar, né? Não adianta a gente ter o orgulho, a cobiça pelo poder, né? Tem aquele ditado que diz: você quer ver quem é o homem, quem ele é, dá o poder na mão dele, né? E a gente vai ver, né, que a pessoa, se ele é cruel, você vai ver a crueldade dele. A gente vê quantos ditadores ali na África, por exemplo, eu já falei sobre ditadores, ditadores da África, ali, daqueles países africanos, que entraram como salvador da pátria, né? Talvez até como pai dos pobres, mas quando entraram lá, destruíram o seu país, né? Destruiu o seu povo, né? A gente vê exemplos, muitos exemplos aí de ditadores, né? Como aquele ditador, por exemplo, o Idi Amin, né? O Idi Amin também, ele oprimiu o seu povo, né? Então, eles foram, através do Estado, opressor, né? Oprimindo o povo oprimido. Em muitos lugares que entraram os ditadores, eles entraram como pessoas boas, né? A gente vê que o Stalin, ele entrou como uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista, ele entrou como uma pessoa que ia governar para todos, mas quando ele entrou, ele causou muita destruição, né? Por exemplo, a grande fome ali na Ucrânia, ele causou fome, né? Ele confiscou, né, os grãos, cereais, confiscou as propriedades, os sítios, né? E ele causou grande fome ali na Ucrânia, né? E eu já tenho falado em outros países, por exemplo, Mao Tse-tung, né? O Mao também na China, ele queria alcançar a Inglaterra, né? Ele queria alcançar aquele país na economia e ele começou a obrigar os trabalhadores a trabalhar e deixar os trabalhadores sem alimentação. Ele causou uma grande fome ali, né? E foi na China, né? A gente vê aí pessoas elogiando o regime da China, elogiando o Partido Comunista. O Partido Comunista, o comunismo nunca funcionou em lugar nenhum. Todo lugar que o comunismo entrou, ele só destruiu, né? Ele causou uma grande destruição. Então, o comunismo nunca funcionou, né? Então, a gente tem que compreender a verdade e conhecer a verdade, porque é só a verdade que liberta. A mentira, né? O radicalismo, né? O preconceito, né?
ofender nações, povos e tribos e língua não vai resultar em prosperidade. Então, todos, sejam cidadãos, sejam brasileiro em geral, seja pessoas, autoridades parlamentares, têm que semear boa semente. Reunião mais reunião é importante na vida daquele que quer semear boa semente, que quer fazer bons projetos, né? Que quer fazer a diferença no seu país. É preciso reunir, é preciso conscientizar as pessoas a semear a semente do bem. E hoje eu tenho assuntos importantes para falar. Eu vou falar sobre uma planta muito importante para a saúde. Eu quero falar sobre os benefícios dessa planta africana, né? É uma planta que veio da África, né? Belargônio sidoides. Vou repetir, né? Belargônio sidoides. É uma planta que ajuda no benefício da saúde das pessoas, né? Então, é indicado para diversos pacientes, diversas pessoas, né? É eficaz no tratamento de infecção respiratória e até alergia, né? Isso daí não é só eu que comento sobre esse assunto, né? Não é só eu apenas. Tem inclusive até médicos, né? No YouTube que tem comentado sobre essa planta maravilhosa, né? Então eu quero exaltar que as pessoas, para ter saúde, ele tem que se cuidar, né? Ele precisa se cuidar. Primeiro, se as pessoas de idade, ou mesmo novo, né, que não faz, não trabalha, não, às vezes só estuda, mas tem que fazer exercício, tem que fazer caminhada, né? Tudo isso é importante. Fazer uma caminhada, alimentar-se bem, comer sempre frutas, hortaliças, alimentos que têm vitamina, que têm minerais, que têm cálcio, que têm fósforo, que têm magnésio, que têm cobre, que têm zinco, né? Muita gente hoje, nós vivemos num tempo atual em que muitos sofrem de problema de dores, né? Pessoas que queixam que dói a coluna, trava a coluna. Pessoas que alegam que tem hernia de disco. Pessoas que dói o corpo inteiro, dói nas costas, nos braços, dos pés, né? O que precisa hoje é uma boa alimentação, rico em minerais, né? Isso não é só eu que comento, né? Tem muita gente comentando sobre isso, que através de uma alimentação rica em minerais, vitaminas, né, frutas, hortaliças, é claro, né, que se for pessoas, como eu sempre comento, se for pessoas que ele é restrito ao açúcar, por exemplo, tem pessoas que é diabético tipo 1. Ele não pode exagerar em comer frutas doces em excesso, né? Então tem que ver por grama, né? Cada 100 gramas de produto e ver, né? Se tem muito carboidrato, porque as pessoas que têm diabetes tipo 1,
não pode comer muito carboidrato, muita massa. Eu já falei isso, a gente está sempre repetindo para as pessoas entenderem. Então tem que ter equilíbrio na alimentação, né? E quanto ao colesterol bom, o colesterol é o nosso amigo, a gente precisa do colesterol, né? O problema é as gorduras ruins e as massas, né? Os pães em excesso também, né? Tem que usar as coisas mais naturais, né? E se cuidar. E no tempo do inverno, do frio, sempre agasalhar para não dar problemas de bronquite, problemas de resfriado, problema de gripe. Tanto no tempo do frio como no tempo do calor, a gente tem que se cuidar, né? Os jovens também, as crianças também, e também aqueles que têm o seu bebezinho de colo, né? Seu bebê que ainda está no colo, seu bebê que amamenta, as mães têm que cuidar, né? Quando eu falo as mães, eu estou incluindo os pais também, né? Quando falo as mães, é o pai e a mãe, né? Quantas crianças que muitas vezes nem têm o seu pai, né? Muitas crianças que nem ele cresce e nem vê o seu pai, né? Muitos perderam o seu pai, outros perderam sua mãe, ficaram só com os pais, né? Então tem que cuidar das crianças, porque as crianças é o futuro, né? As crianças têm que cuidar, têm que ensinar, né? É como diz lá, né? O rei Salomão sempre, quando ele era rei de Israel, ele sempre deixou, né? Que é ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Quando for velho, não se desviará dele, né? Então tem que ensinar, sim, as crianças, tem que cuidar das crianças, não deixar as crianças abandonadas. É claro, né, que os estudos indicam que tem que cuidar das crianças e que a criança tem que ser criado com o pai e a mãe sempre, né, comunicando com ele, porque a criança precisa da figura materna e da figura paterna, né? Para crescer uma criança assim sadia, uma criança que tem uma mente boa, a criança, o certo, ela tem que ter a presença paterna e a presença materna. Mas, infelizmente, tem muita mãe sorteira, né? Não sou contra as mães solteiras, nem contra os pais, de maneira nenhuma, né? Mas a presença da figura paterna e materna ajuda a criança a ter o seu comportamento é melhor, o seu crescimento vai ser mais, muito bom, né? Porque ele tem a presença do pai e da mãe, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Não é assim, tem muitas mães solteiras, mas mesmo assim tem que cuidar e tem que ensinar as crianças e não deixar as crianças ao léu da vida, né? Sofrendo, né? Então temos que preocupar com as crianças, né? Sim, não só com as crianças, mas com os jovens, enfim, a família, e temos que orar, né? Não é ficar em cima da família, né? Tem gente que acha que tem que ajudar a pessoa, tem que ficar em cima dele, tem que ficar toda hora na casa dele, tem que ficar toda hora orientando ele, tem que ficar toda hora ali, que nem vamos dizer assim, que nem um carrapato, né? A gente sabe o que é o carrapato, né? O carrapato, ele pega o animal, por exemplo, o boi, a vaca, ele fica grudado
na pele do animal, né? E nos sorta, né? E ele até prejudica, né? E muitas vezes tem que tratar do animal e retirar os carrapatos. Então, isso acontece até nas famílias, né? Tem pessoas que ele é que nem um carrapato, né? Ele fica pegando no pé das pessoas e fica muito em cima. Não é assim. Só que temos que fazer a nossa missão. Nós temos que orar pela nossa família, pelos vizinhos. A oração é a chave, né? Eu aprendi isso, né? Graças a Deus, né? Meus pais. Né? Quando eu estou falando meus pais, eu estou falando da mãe também, né? Meus pais, minhas mães, eles aprenderam assim, nós aprendemos assim também, né? A oração é a chave. Então não é ficar que nem um carrapato em cima dos outros, é orar um pelos outros. É que Deus é que vai trabalhar na vida das pessoas. Não adianta eu ficar querendo dominar e cuidar dos outros e deixar eu esculhambado, a minha alma tudo relaxada, né? O meu espírito tudo, né? Desidratado, né? Mas temos que hidratar o espírito, né? Com a palavra de fé, né? E se cuidar também do corpo, né? Nós temos que se cuidar da mente, do corpo, né? Não ficar pensando besteira, tolice, coisas que não levam a nada, né? E nem ser enganados por falsas religião, por ideologias erradas. Temos que ter uma mente sã, temos que ter a alma também sã, né? O espírito também. O corpo, a alma, o espírito tem que estar equilibrado, porque se a gente não tiver equilibrado, o que que acontece? A gente fica doente, né? A gente fica estressado e se cuidar, né? Ter uma alimentação equilibrada, procurar alimentar, né? Eu tenho comentado também sobre aquela sopa, né? Tem uma sopa que é bom para os diabéticos, né? Que vai bastante coisa, né? Não é só para os diabéticos, não, é para as pessoas que precisam de vitamina no corpo, né? Que é feito mais de legumes, né? Que vai couve, vai abobrinha, que vai berinjela, que vai quiabo, né? Que vai uns cinco, seis, acho que é sete, uns sete legumes, né? Que é posto ali naquela sopa, porque é muito importante, né? Porque os legumes, ele tem vários minerais e ajuda a equilibrar o corpo, né? O trânsito intestinal, a saúde das pessoas, né? As folhas de couve também tem muita fibra, né? Abobrinha, a beterraba também, que muitos não gostam da beterraba, mas a beterraba também é muito bom. E assim, o nabo, né? A berinjela, a rúcula, e são inúmeros as hortaliças e legumes e frutos da terra, né? Por exemplo, a cenoura é um fruto da terra, ela é dada na terra, né? A beterraba, por exemplo, ela é um fruto também, ela é um fruto dado na terra, né? Ela dá a produção através do plantio, né? E assim por diante. Ter uma alimentação saudável, como a gente sempre fala, a gente sempre está repetindo essas coisas, né? E eu quero voltar para o assunto, né, que eu estava comentando sobre é, o, aquela planta, né?
Belargônio sidoides. É uma planta medicinal utilizado há séculos pelas comunidades indígenas da África do Sul para tratar uma variedade de problemas de saúde. E hoje em dia, vamos ver, essa planta é especialmente conhecida por suas propriedades medicinais e tem sido amplamente estudada por seus benefícios terapêuticos. E a gente sabe, né, que essa planta chamada belargônio é para pessoas que têm problemas respiratórios, têm problemas de imunidade baixa. E os benefícios que traz e as recomendações conhecida como um extrato da raiz de belargônio. É o extrato da raiz, né? É uma planta medicinal que tem sido amplamente utilizado para tratar infecções respiratórias, resfriado, sinusite, bronquite. Ela é muito boa. E o uso dela, os farmacêuticos, né? O uso farmacêutico, os benefícios são vastos, né? Ela tem propriedade antimicrobiana. Ela combate problemas de micróbio, né? Então, ela possui propriedades que combatem problemas de micróbio, o que significa que ela pode ajudar a combater bactérias, vírus, infecções, até alergia, né? Até alergia ela combate, né? Ela tem uma ação, por exemplo, anti-inflamatória. E depois eu vou falar sobre o extrato, né? O extrato até criança pode usar, né? Além de sua propriedade antimicrobiana, o belargônio, né, sidoides também possui ação anti-inflamatória, né? Ela ajuda a reduzir a inflamação, né? Resfriados, aliviando sintomas, né? Infecções respiratórias, e é estimulante, né? Estimula o sistema imunológico, é muito bom, né? Então, essa planta, ela ajuda o sistema imunológico, né? Fortalecendo as defesas do organismo, né? Contra a infecção, ajuda a prevenir surgimento de novas infecções respiratórias, acelera a recuperação, né? Em caso de doença, né? Ela acelera, ela ajuda, né? Isso é muito importante. E o uso recomendado pelo farmacêutico, ou pelo terapeuta, ou pelo médico, né, que usa os fitoterápicos, né? Tem muitos fitoterápicos importantes, né? Então, o uso do pelargônio sidoides é recomendado pelos profissionais de saúde para tratamento de infecção respiratória, orientação importante, indicações de profissionais para o tratamento e para combater vírus, né? Porque a gripe ela é um vírus, né? E a forma de uso, né?
é, pode ser em cápsula, né? Pode ser manipulado, né? Em cápsula, em xarope, pode ser em xarope, pode ser extrato líquido, né? A forma de uso pode variar de acordo com a idade da pessoa e a gravidade da infecção respiratória. Então, pode usar em cápsula, né? Geralmente são indicados para adulto e deve ser ingerido com água, seguindo, né, a recomendação, né? Pode ser em cápsula, né? Pode ser em xarope, pode ser utilizado para adulto, para criança também, segundo a orientação e a indicação, né, no tratamento. Pode ser em extrato líquido, né? Pode ser para adulto, para a criança, de acordo com a idade, né? Então está aí, né? Essa planta maravilhosa, né? Que eu vou repetir, né? Pelargônio sidoides, né? Uma planta africana, muito boa, né? Muito boa mesmo. E é maravilhosa essa planta, né? Então as pessoas têm que se cuidar, sim, né? Agora existe o fitoterápicos. Os fitoterápicos dessa planta tem, por exemplo, um fitoterápico que se chama caloba. Caloba também é dessa planta, né? É feito desta planta que eu tenho mencionado, que é o que eu já tenho mencionado, né? Que é muito importante para a saúde, né? Um fitoterápico poderoso para a saúde respiratória. Então tem esse nome, caloba, poderoso fitoterápico, né? Que é feito dessa planta, né? É a mesma coisa que eu estou citando, que eu já falei no início, né? Então, caloba é um fitoterápico derivado da raiz de Pelargônio sidoides. É amplamente utilizado na medicina tradicional para tratar doenças respiratórias. Então está aí, né? O benefício da caloba. Aqui se trata já de um extrato, né? O que eu estou falando já não é a planta, é o extrato preparado mesmo. É o extrato preparado chamado caloba, né? Caloba é eficaz no tratamento de uma ampla gama de doenças respiratórias, como eu tenho falado, gripe, bronquite, sinusite, né? Tem que ser usado dentro de 48 horas. Sentiu gripe, a criança pode ter na sua mão a orientação, né? Orientar a criança a tomar quando se sente o começo da gripe, aí pode tomar, né, esse extrato que vai, com certeza, vai ajudar as pessoas, né? Então tem que tomar dentro de 48 horas. Quando começou a gripe, pode tomar em gotas, pode tomar em xarope, né? E vai combater o vírus, já vai eliminar o vírus da gripe no começo, né? Dor de garganta, todas essas coisas, né? Não vai precisar tomar antibiótico, porque o antibiótico ele faz mal, né? O antibiótico ele combate algumas coisas, mas também ele prejudica as pessoas, né? O antibiótico não pode tomar
muito tempo tomando antibiótico, né? Mas esse extrato que eu estou falando é muito melhor. Esse extrato, ele é muito melhor, mas tem que ser dentro de 48 horas. Se não for, aí já não fica bem, né? Tem que começar. Deu gripe, já toma o caloba, que é um fitoterápico, né? Mas tem outro nome, vamos ver aqui. Tem vários nomes. O extrato pode mandar até manipular, né? Ele não vem no nome, nesse nome, né? Que é caloba, que já é um extrato preparado. Muitas vezes ele é vendido já com o nome da planta mesmo, que é o nome que eu já falei, né? Pelargonius sidoides, né? É esse daí, ele já vem com esse nome mesmo, né? Já esse que eu comentei, já o nome do extrato já é caloba, mas é tudo a mesma planta, é a mesma planta. Só muda o nome, né? Então, os benefícios são muito maravilhosos e a criança pode tomar, sim, ele não dá complicação nas crianças, é claro, né? Agora, com esses uso de, por exemplo, descongestionante, pingar no nariz direto, isso não é muito bom, né? Assim diz os especialistas, até médicos mesmo, estudiosos, né? Eles comentam que tem muita gente que ele fica viciado, né, no uso do descongestionante, né, que pinga, né, dois pinguinhos no nariz para desentupir, né, desentupir o nariz, mas que as pessoas ficam viciado e começa a aumentar o uso e até pessoas, né, que começaram a usar, né, o descongestionante. O descongestionante é um problema muito sério, né? E ele pode prejudicar, pode dar até infarto, né? Pode dar problema de infarto e outros problemas, né? Na pessoa também. Então, ele não é aconselhável usar esse descongestionante, né? É claro que na hora ele vai ter uma ação rápida, né? Ele vai desentupir o nariz, só que ele faz em mal, né? Ele pode fazer mal para as pessoas que usam e já foi comentado, né? Já ouvi relato de pessoas que começou a usar, que usa um frasquinho de 30 ml em 3 dias, pingando no nariz, né? Quer dizer, essa pessoa ficou, pode ficar, e como essas pessoas, esse relato é verdadeiro, né? E essa pessoa, ele ficou viciado, né? E então, cada 3 dias, ele acaba, né, com aquele vidrinho, quer dizer, ele ficou dependente, e não pode fazer isso daí. É melhor evitar esse negócio de descongestionar, descongestionante, né? É isso aí, né? Que pinga no nariz. Isso não é muito bom, né? Isso não é recomendado, porque ele pode prejudicar as pessoas, né? E existem outras maneiras, né, da pessoa tratar um tratamento natural sem fazer o uso, né, desses descongestionantes que prejudica as pessoas, né? Prejudica as pessoas, né? Agora, esse produto natural aqui, ele não faz mal, é claro, né? Ele não faz mal, mas se usar em excesso também pode prejudicar, né? Tudo que é excesso faz mal, né? Tudo que é excesso, até um prato cheio de proteína, cheio de vitamina num prato, né? Um almoço, um jantar. Mas se as pessoas comerem em excesso, vai fazer mal.
Tanto as coisas boas como as coisas que tem dose para tomar. Tudo tem que ser equilibrado, né? É que nem o chá. O chá é bom, mas se tomar o chá em excesso, vai dar enjoo, vai dar vômito e assim por diante. Tudo que é em excesso, tudo em excesso faz mal, até as coisas boas faz mal, né? Então tem que ter um equilíbrio, né? Então a gente vê que esse extrato, né, belargônio, combate gripe, resfriado, combate alergia também, né? É um fitoterápico muito abençoado, né? É muito bom para a saúde e ele funciona mesmo, é claro, né? Pegou gripe, já usa o extrato, aí já vai cortando, né? Vai cortando a gripe, não dá problema. E até criança também pode tomar também, é claro, né? Que tem que ter orientação, né? Vai dar o extrato, né? Do belargônio na mão da criança sem ele saber, aí não pode, né? É claro, né? Tem que ter orientação e tem que ter a quantidade certa, a dose certa. Não pode ser também deixar a criança tomar sem ter uma orientação. Tem que ter orientação de uma pessoa adulto, com certeza, né? Mas é muito importante. O que é Belargônio sidoides? O Belargônio sidoides é muito conhecido ou por ter o nome, né, o seu nome científico, ou por muitos nomes comerciais dos medicamentos fabricados a partir dessa planta. Mas há também mais de um nome popular, né? Embora não seja muitas vezes incluído tudo, né? Mas ela tem vários nomes, né? Por exemplo, um, um clalaobo gerânio sul-africano, né? Eu não sei se eu falei certo aqui, né? Mas o importante é que ela traz benefício, né? Então, como esse último nome já dá a dica, né? Ela é uma planta medicinal cuja origem é da África do Sul. É uma erva pequena, né? Mas que dá bom resultado, né? Então está aí, né? É muito importante essa planta que eu tenho comentado e o extrato dela, né? É usado de forma tradicional por populações zulus, né? Na região da África, que usa para cicatrização de ferida e também para resfriado. Foi durante a invasão europeia nesses países que seu uso passou, né, a ser disseminado, né, em países do hemisfério norte, tanto que essa planta recebeu até mesmo o prêmio de um mérito, né, em jardinagem, né, recebeu até o prêmio, né. O tratamento para afecções respiratórias e outros problemas, né? Então, o pelargônio é um fitoterápico adequado para o tratamento de gripe e resfriados, agindo como um coadjuvante para o alívio
dos sintomas. As partes utilizadas da planta para a produção de fitoterápicos são suas raízes. Em geral, seus componentes são cumarina, ácido gálico e derivados. E outros, né? Proantocianidinas, oligoméricos. É um nome esquisito aqui, oligoméricas. Catequina, flavonoide. Então tem vários, né? Então, a ação deste medicamento fitoterápico, ele tem várias ações, né? Ele é anti-inflamatório, antimicrobiano, ele é antiviral, imunoestimulante, expectorante. Então, ele traz benefício, né? Pegou gripe, pode usar o belargônio, né? Pode usar ele, que é muito importante. Desde os primeiros dias, usou ele, pronto, já corta o mal pela raiz, né? É um fitoterápico muito importante. É claro que tem que ter a orientação de um terapeuta, com certeza, né? Tem que ter um terapeuta ou nutricionista ou qualquer um profissional, né? Tem que ter a orientação. Pode usar em cápsula? Pode.